Bom dia, senhoras e senhores. Pontualmente 10 horas no horário oficial do Brasil, pelo menos nos dois relógios que tenho aqui na minha frente. Nós vamos iniciar esta palestra que irá abordar o potencial do mercado de rastreamento e gestão de veículos. Se vocês tiverem alguma dificuldade de me ver ou ouvir, recomendo que saiam e entrem novamente na sala, ou em último caso, vocês deem um reset na máquina, no PC. Nós faremos uma abordagem bastante extensa sobre mercado, aplicações, tecnologias, e pela grande extensão dessa palestra, eu devo, em alguns slides, ser bastante objetivo. Esta palestra está dividida em duas etapas, sendo a primeira etapa, ela estará abordando de maneira técnica e de maneira genérica informações sobre o nosso mercado. É uma palestra que poderia ser apresentada por qualquer empresa de qualquer tecnologia, de qualquer marca do nosso segmento, mas faremos numa segunda etapa uma abordagem bastante voltada para o nosso modelo de gestão, o nosso modelo de negócio, a nossa proposta de parceria. E quem ficar até o final desta apresentação será agraciado com alguns presentes que nós estaremos disponibilizando para aqueles que nos suportarem até o final dessa apresentação. Nós vamos iniciar com uma informação rápida a respeito dos tipos de tecnologia disponíveis, considerando os canais de comunicação. Como nós estamos com participantes de vários níveis de conhecimento e de várias empresas do Brasil e até mesmo do exterior que estão participando, nós estaremos fazendo uma apresentação que procure atender também as pessoas com um menor nível de conhecimento técnico sobre essa questão tecnológica. Uma informação importante, antes que eu me esqueça: no final teremos um espaço para debates, perguntas, então gostaria que vocês anotassem qualquer questionamento, qualquer dúvida. Algumas questões, elas são de ordem dogmática, ou seja, uma questão da forma como enxergamos algumas questões mercadológicas, é um ponto de vista nosso, não necessariamente será uma verdade incontestável. Não queremos aqui sermos senhores da verdade ou colocarmos algum item que seja inquestionável. Portanto, todas as questões de ordem a serem esclarecidas, ficarei ao final disponível para que vocês possam perguntar pelo chat e, na medida do possível, responderei. O que eu não puder responder, prometo pesquisar e retornar posteriormente. Hoje, basicamente, a nível de soluções de rastreamento de veículos, nós temos basicamente 4 soluções se tratando de canais de comunicação. O canal de comunicação de satélite, normalmente de alta órbita, e que possui como características a questão do tamanho do equipamento da antena. Normalmente são soluções de preços mais elevados e é importante informar que ele não opera em áreas com cobertura metálica. Depois nós também temos o exemplo da satélite que usa no Brasil, o Autotrack, que é a pioneira, né, do nosso mercado, Omnilink, a Onyxat, dentre outras marcas reconhecidas. Radiofrequência são equipamentos que utilizam apenas triangulação de antenas, LBS, Location Based Service, que são as torres de telefonia celular, ou radiolocalizador. Quem utiliza essa tecnologia no Brasil há muitos anos é a empresa israelense Ituran e a empresa norte-americana LoJack. A LoJack operando basicamente com radiolocalização. As características dessa tecnologia é que a área de cobertura ela é limitada às antenas ou aos radares móveis para captar o sinal originado do veículo, e a precisão relativa
porque ela não utiliza uma solução de maior precisão, como é o caso do GPS. Não estou dizendo que não tenha precisão, mas a precisão é menor. Depois nós temos, de maneira muito intensa, a partir do ano 2002, 2003 no Brasil, o canal de dados da telefonia celular GSM, que é o GPRS, que é o General Packet Radio System. Essa é uma tecnologia já utilizada há vários anos no nosso país e, graças a ela, pela expansão da área de cobertura cada vez maior, tem fomentado o crescimento deste mercado de rastreamento de veículos, bens e pessoas. Depois nós temos a que se considera a solução que a maioria das empresas chamam de dual ou híbrido, que são soluções que integram no mesmo conjunto de equipamentos no veículo embarcado o canal de dados celular, o GPRS, com o GPS como tecnologia de posicionamento, de localização, e o satélite de alta órbita, normalmente utilizado. O chaveamento é automático entre o canal celular e o satelital, e a aplicação normalmente é para questões de segurança, uma vez que, se não todos, a grande maioria dos módulos GPRS armazenam as posições por memória quando se encontram em áreas sem cobertura ou áreas de sombra. Esse aqui é basicamente a informação, a imagem, a composição de um sistema de rastreamento tradicional por GPS. Os sinais são captados pelo módulo no veículo, depois são transmitidos pelo canal celular de dados e são destinados a um acesso das informações geradas pelo veículo, pela internet ou numa central de operações, uma central de monitoramento e rastreamento. Aqui nós temos uma topologia de uma solução que incorpora tanto a questão do satélite GPS quanto o satélite de comunicação Inmarsat, de alta órbita. Um satélite GPS é de localização, ele fornece de maneira precisa, a nível global, a latitude e longitude do veículo, altitude também, entre outros dados, e como é a questão da data e hora, com precisão atômica. E nós temos, para comunicação, o satélite de alta órbita. Aqui o veículo embarcado possui 2 GPS, o GPS do módulo de telefonia celular e o GPS do módulo satelital. As informações, elas prioritariamente trafegam dentro da rede celular, entram na nuvem de internet. Normalmente, os equipamentos mais adequados, eles operam com comunicação de dados de maneira criptografada, e esses dados são destinados a data centers. Os melhores sistemas possuem redundância de data centers em regiões geográficas distintas. Por exemplo, aqui em São Paulo e em Santa Catarina. Se uma das conexões for derrubada ou tiver algum problema de conectividade, o próprio módulo chaveia em pouco tempo para o IP secundário, mantendo a confiabilidade na transmissão dos dados. Esses dados disponíveis no data center são processados e disponibilizados para serem acessados por celular, por equipamentos mobile, como tablets, pela web ou por softwares específicos a nível de desktop. Essa é a estrutura básica de uma topologia de um sistema de rastreamento. Se não houver canal de celular disponível, de dados, o equipamento normalmente chaveia automaticamente para que ele possa transmitir as informações pelo canal satelital, nesse caso aqui o Inmarsat. Além do Inmarsat, nós temos outras soluções de satélite de alta órbita, como é o caso do Iridium e Global Star, dentre outros. Considerando que o Global Star e o Orbicon, não sei se está no ar ainda ativo, creio que sim, são de baixa órbita. O que é um rastreador? É uma pergunta que aparentemente é bastante banal e simples, mas é importante que todos entendamos que o chamado AVL, né, que é o localizador automático de veículos, é um equipamento que permite localizar e comunicar dados e controles, que são os I/Os, in-out, sensores e atuadores. E ele é composto basicamente por 3 partes específicas. A comunicação, a localização, que no Brasil a grande maioria é por sinal GPS, e o módulo de controle, que é a parte
computacional, digamos assim, que faz os controles de entrada e saída, as I/Os, além de outras funcionalidades como telemetria, dependendo do equipamento a ser adotado. Eu sempre faço essa distinção nas palestras entre a diferença do que é um rastreador e do que é um rastreamento. Rastreador é o equipamento. Rastreamento, ele inclui o aparelho, mas ele é o que nós consideramos um processo sistêmico, que envolve a tecnologia embarcada de maneira adequada, e eu acredito que nós estaremos explorando isso mais adiante. A questão da aplicação é fundamental. A parte de canal de dados, que é recomendável que se tenha contingência. A parte de software ou web com bom nível de automação. A parte que está fora do sistema, que é a parte de gestão e procedimentos, e as questões de ações preventivas e corretivas. Há um ditado no Brasil que diz que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E nós consideramos que a tecnologia, canal, software, web, automação, gestão e ações preventivas e corretivas, elas são elos da mesma importância. Se qualquer um desses elos se fragilizar, compromete toda a cadeia do sistema de rastreamento. Eu gosto de colocar alguns cases que eu vivenciei. Eu estava no Nordeste quando visitamos uma grande empresa de ônibus, com todos os seus ônibus com rastreador instalados. Um dos ônibus foi assaltado a alguns quilômetros da sua rodovia de destino, da rodoviária de destino, perdão, por vários assaltantes que levaram para uma área isolada, roubaram todos os passageiros, prenderam, roubaram as mercadorias que estavam dentro do ônibus, e foi uma situação muito complicada. E no final, os passageiros estavam muito mais revoltados quase com a empresa de ônibus do que com os assaltantes, porque atrás deste ônibus tinha, ou ainda deve ter, já faz algum tempo, um adesivo dizendo que para sua segurança, rastreado via satélite. E quando estivemos nessa empresa de ônibus, nós detectamos que ela não possuía software com bom nível de automação para permitir a parametrização e os controles automáticos para que o sistema identificasse se o ônibus parou no local não autorizado e parou por tempo além daquilo que foi estabelecido, para citar dois quesitos de controle básicos que são importantes e que viabilizam uma gestão de segurança mais eficiente. Esse é um caso real que aconteceu no Nordeste brasileiro. Ou seja, se eu tenho uma frota com rastreador instalado, não necessariamente significa que ela esteja sendo rastreada de maneira adequada e eficiente. Aqui são alguns quesitos para que qualquer usuário, qualquer tomador de serviço pudesse e devesse analisar alguns itens. No Brasil, pela falta de regulação de leis que estabeleçam critérios dos prestadores de serviço, que falaremos em seguida também, sobre a questão dos fatores de influência, hoje no Brasil, basicamente, só existe uma obrigatoriedade que os equipamentos sejam certificados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Se for uma operação com cargas seguradas, a transportadora ela precisa adquirir os serviços ou contratar o equipamento da marca de tecnologia que esteja homologada na gerenciadora de risco que cuida da carga segurada. Esses são os dois itens de quesitos obrigatórios. O restante são recomendações, como, por exemplo, que o sistema esteja cadastrado em seguradoras, para que, eventualmente, o proprietário do veículo possa obter um desconto da sua apólice, se for o caso. Certificado pelo SESB ou Gristec, que são as duas únicas entidades que hoje estão operando na certificação de sistemas de rastreamento de empresas prestadoras de serviço. Quantidade de equipamentos em operação, principais clientes, nível de automação do software, estrutura de servidores, segurança dos dados, quantidade e qualidade dos mapas utilizados no sistema, informações e controles de segurança da internet, os acessórios opcionais, como terminal de dados, sensores atuadores para a área de transporte, trava de baú, sensor de porta de cabine, entre outros, e a questão que nós entendemos também muito importante, que é o suporte técnico, disponibilidade e locais
de atendimento. Isso são quesitos de avaliação de um sistema de rastreamento, o que nós recomendamos. A questão da certificação do SESV, que está no conteúdo programático. Nós estamos nesse mercado já desde 1999 e nós ficamos muito felizes quando, a partir do ano 2000 e alguma coisa, 2001, 2002, começou-se a se identificar no mercado brasileiro a ação importantíssima de um órgão atuante no mercado automotivo, como é o caso do SESV, para fazer a avaliação, análise e certificação de sistemas e empresas prestadoras de serviços na área de rastreamento de veículos e frotas. Nós defendemos a certificação pelo SESV Brasil ou pela Agristec, apesar que a Agristec, como entidade que congrega as empresas de gerenciamento de risco e de tecnologia de rastreamento, hoje está apenas com uma empresa certificada, enquanto que o SESV hoje está com mais de 20, quase 30, depois tem um número ali correto. E essa certificação pelo SESV, ela te traz alguns diferenciais importantes. Aqui nós estamos visualizando o site com algumas empresas cadastradas, aprovadas e homologadas. Essas certificações são feitas anualmente. Nós mesmos, na nossa tecnologia, já realizamos pelo 5º ano consecutivo, se não me falha a memória. E o SESV, para quem não conhece, é o Centro de Pesquisa e Experimentação de Segurança Viária, faz o crash test de segurança e, dentre as atividades da entidade, está a importante atividade de visita, avaliação e certificação das empresas, e eles avaliam praticamente tudo, desde as questões legais, passando pelas questões de procedimentos, as questões relacionadas à infraestrutura, à segurança, à redundância, por exemplo, de canais de internet, dentre outros quesitos, para que a empresa avaliada e aprovada possa ter um certificado que a distinga, que traga a ela uma distinção, melhor dizendo, junto ao mercado. É um diferencial que entendemos importante, mas que acima da questão de diferencial mercadológico, para os empresários, para a direção das empresas, é uma importante segurança em termos de negócio. Ou seja, eu tenho um auditor que não é da minha estrutura e que vem me avaliar e vem me apontar eventuais deficiências. Isso, para empresas sérias e comprometidas na excelência da prestação de um serviço, com certeza é um diferencial importante, é um apoio fundamental. O SESV tem uma revista com matérias que continuamente saem sobre a questão de rastreamento e tecnologia. Aqui alguns itens falando sobre essa avaliação, questão de assistência técnica também, eles avaliam, eles fazem simulações de pronta resposta, fazem testes junto à estrutura operacional para verificar em vários turnos se os operadores possuem padrão e atendem com competência e eficiência. Ou seja, eu posso testemunhar como empresa que utiliza a certificação já há vários anos, que tem somado melhorias importantes na nossa estrutura e dos nossos parceiros da nossa rede nacional, tanto a nível técnico quanto a nível operacional. O resultado é a questão de credibilidade, de procedimentos, melhorias e contínua necessidade de treinamento, que é um dos critérios a ser observados pelo SESV Brasil. O que o sistema de rastreamento ele busca evitar ou minimizar? Além das questões óbvias de segurança, quanto ao aspecto relacionado a furto de veículo, assalto, roubo, sequestro, emergência médica, dentre outras questões de segurança pessoal e segurança física da propriedade do veículo, existem também outras questões de gestão e controle, que é algo que nós temos observado, temos defendido e já temos até, inclusive, reportagens tratando sobre esse tema. Qual seja, além da oferta das questões relacionadas à segurança e minimização de sinistralidade, também ofertar ao usuário uma ferramenta de gestão e controle, para que ele possa identificar
horas extras desnecessárias, a identificar a questão da falta de controle de chegada e saída dos veículos nos pontos de prestação de serviço, a questão, e temos um case mais à frente, do consumo excessivo de combustível, a questão de produtividade, a comunicação através do celular, quando o usuário utiliza um terminal de dados e aproveita o canal de dados do rastreador para transmitir mensagens através de um terminal de dados, de um teclado, a identificação do motorista que ocasionou a multa, para que ele seja responsabilizado, quando se usa o identificador do motorista, obviamente, a falta de informações para o cliente e para as empresas, paradas não programadas, desvios de itinerário no trabalho, que é muito comum, manutenção do veículo, ela pode ser e deve ser reduzida com um sistema de rastreamento e com ferramentas de gestão e controle e com gerenciamento, que é fundamental, e a dificuldade, muitas vezes, de você localizar funcionários que o sistema ele evita. Algumas considerações sobre o nosso mercado. Nós consideramos que esse é um mercado que ainda está em bastante expansão, principalmente graças à tecnologia do GPRS. Esse mercado também consideramos que ele está em transição, em função de algumas ações de governo, considerando aí a resolução 245 do Denatran, que é o rastreador vindo de fábrica, e o CINIAB, que falaremos a seguir. Hoje ainda o foco ele está muito voltado para a segurança. O rastreador ainda é, na mente média do mercado, um equipamento antifurto mais sofisticado. Uma questão que é fato é que as várias tecnologias disponíveis no Brasil, elas não são compatíveis entre si. Existe uma dificuldade de integração das tecnologias, tanto para o usuário final, que possui uma frota de vários veículos e contrata da tecnologia A, e depois quer contratar a tecnologia B, e nesse caso vai ter que operar com tecnologias distintas, com acessos distintos, com software distintos e com internet, sites distintos também, o que é sempre um complicador a nível de gestão. No segmento de cargas seguradas, as gerenciadoras de risco, que falaremos a seguir, elas também têm uma questão de restrição na sua estrutura operacional, e nós entendemos, e isso eu considero um fato, para mim, bastante relevante, que as tendências do nosso mercado, e cada vez estamos observando essa tendência se fortalecer, cada dia mais, são basicamente três aspectos que eu quero destacar. O uso da telemetria e do acelerômetro, que a gente separou aqui. Telemetria, na verdade, é medir a distância. O acelerômetro tem a ver com a questão da força G, da força gravitacional. E graças a esse recurso que alguns equipamentos mais avançados já fornecem, você tem todo um gerenciamento de aceleração, freada brusca, passagem em buracos ou lombadas e questão de curvas acentuadas com o risco de tombamento. Essas funcionalidades, elas objetivam prevenir acidentes, mas também possuem um efeito colateral muito positivo, que é ampliar a vida útil do veículo, reduzir os custos de manutenção, obviamente, né? Depois, uma outra tendência forte no nosso mercado é o uso do rastreamento como sistema de gestão e controle, também com dois objetivos, reduzir custos e aumentar a produtividade. E uma tendência que, para mim, é um pouco mais recente, é que nós estamos sendo surpreendidos com o despertamento da administração pública para o uso dessa ferramenta. E há uma preocupação muito grande, a lei de fiscalização, a lei fiscal dos administradores públicos, há uma preocupação dos municípios, dos governos estaduais e até mesmo do governo federal em gerir melhor a sua frota para a questão de uso adequado dos bens públicos. Esse é o cenário do nosso mercado. A frota nacional hoje, segundo o registro do Denatran, não é a frota circulante, vejam bem, é a frota que hoje está cadastrada no Brasil, está quase chegando a 68 milhões de veículos. E aí você tem, obviamente, veículos de todas as naturezas, de todos os tipos, desde automóveis até motonetas, passando por tratores, ônibus, etc. Caminhões. Nós temos 2.206.000, e é importante ressaltar que esse é o modal logístico mais utilizado no Brasil, né? É o país que mais utiliza o transporte de carga pelo meio rodoviário.
A frota total rastreada, esse aqui é um tema, é um número bem polêmico, mas eu quero estimar que do total de 107 milhões de veículos, nós devemos ter em torno de 1 a 1,5 milhão de veículos com algum dispositivo de rastreamento. E que eu quero considerar rastreamento alguma unidade instalada que permita o histórico de localização do veículo. Não apenas saber onde ele está agora. Não me refiro a apenas um localizador. Eu quero saber onde está o veículo agora, mas eu quero ter o histórico desse veículo. Eu quero ver o rastro deixado por esse veículo. Então, considerando essa questão conceitual, eu estimo, é uma estimativa minha pessoal, que a frota total esteja aí da ordem de 1 a 1,5 milhão de veículos. Esse é um número importante. A seguir, são 500 empresas de rastreamento, prestador de serviço no Brasil, 500, talvez até mais do que isso hoje. E vejam bem, certificadas pelo SESG, dessas mais de 500 empresas, apenas 34 para veículos e 17 para caminhões. A Gristec, ela tinha 3 empresas e ontem eu entrei no site e apenas localizei uma única empresa certificada. As marcas principais de tecnologia de rastreamento que estão aprovadas pelas principais gerenciadoras de risco, que aí estou considerando aí as principais que são reconhecidas, a Multisat Apsu, a GV, a Buoni, a Brasil Risk, a OpenTech, a Stratum, que assim de memória eu tenho para nominar para vocês, as principais marcas que estão presentes nessas gerenciadoras, permitindo o controle e o gerenciamento de risco das cargas seguradas. Nós temos Autocargo, Autotrac, Omnilink, Onixat e Sascar. Quero falar um pouco sobre a questão do transporte de cargas, gerenciamento de risco, que é um segmento importante ao nosso mercado. Nós temos hoje 12 mil transportadoras, com 402 mil profissionais autônomos, que são os carreteiros, os terceirizados. As empresas que possuem a sua própria transportadora, que transporta a sua própria carga, é um número muito maior, em torno de 50 mil. Temos aí 3,5 milhões de pessoas empregadas no setor de transporte rodoviário de cargas, com faturamento anual em torno de 42 bilhões de dólares e com mais de 60% de tudo que é movimentado de carga no Brasil, por outros modais, como é o ferroviário e o portuário, o náutico. 62% aqui ficou, não sei porque cargas d'água ficou pequeno essa tela, mas são os principais players envolvidos na área de gestão de risco, gerenciamento de risco, que é o embarcador, que é o proprietário da carga, que se tem a Goodyear, a Panasonic. Não sei porque que saiu menor aqui a tela, algum problema. A seguradora, que emite a pólice, né? A Mafre, Tóquio Marine, Sul América, etc., a Allianz. Né? A corretora, que representa os interesses da seguradora junto ao embarcador e vice-versa, né? Que é ela que vende a pólice. E ela, em conjunto com a gerenciadora de risco, ela aplica um documento importantíssimo nesse setor de transporte de carga segurada, que é o famoso PGR, o Plano de Gerenciamento de Risco. Esse PGR é que determina todos os critérios e exigências para que essa carga seja transportada. Por exemplo, o tipo de veículo, se vai escolta, o perfil do motorista, se precisa de alguma especialização, dentre outras exigências. As empresas de tecnologia de rastreamento, que fornecem o equipamento e os serviços e monitora o casco, porque enquanto que a gerenciadora monitora a carga, está preocupada com a carga, as empresas de tecnologia elas estão preocupadas com o casco. E são as empresas aí que estão no mercado operando atualmente. As transportadoras de carga, ela que movimenta a carga da sua origem e destino. Esses são os players que são envolvidos na questão do gerenciamento de risco. E falando em gerenciamento de seguradoras, é importante sabermos todos nós que esse é um segmento importante no Brasil, o segmento segurador. Eles são importantes até como indutores do nosso mercado de rastreamento de frota. Nos últimos 2 anos, como está aqui escrito, a indenização de acidentes foi maior que furto e roubo de veículos de cargas, e também estamos vendo uma tendência, nas conversas com algumas seguradoras, que as apólices de cargas, principalmente, e também de veículos de alto valor, que elas possam ter alguma exigência de mecanismos para prevenir acidentes, para redução
da sinistralidade. E, como já falei anteriormente, esses mecanismos de redução de sinistralidade que possam identificar risco na condução do veículo, eles também são muito úteis para o controle da qualidade da condução, que nós chamamos de dirigibilidade, com benefícios para a redução do custo de manutenção e o aumento da vida útil do veículo. Alguns fatores de influência do nosso mercado, não sei se todos conhecem, mas se vocês não conhecem, passaram a conhecer agora, algumas ações do governo que afetam ou que irão afetar diretamente o nosso mercado. Nós temos hoje, no Brasil, duas ações procurando regulamentar a questão da segurança eletrônica e constante segurança eletrônica, tanto a parte de segurança de alarmes comerciais, industriais e residenciais, quanto também considerando aí controle de frota, rastreamento de veículos e de cargas. Há um projeto de lei tramitando já há vários anos, desde 2007, no Congresso Nacional, da autoria do atual vice-presidente da República, o deputado, então, federal Michel Temer. Esse documento, depois, eu vou poder encaminhar para vocês. Quem ficar até o final vai saber como, para você ter acesso ao conteúdo desse projeto. E nessa regulação do nosso mercado, que deve acontecer, creio eu, dessa forma ou da outra maneira que eu falaria de seguir, ou desse projeto de lei que tramita no Congresso, e esse projeto de lei cria algumas exigências para o prestador de serviço, como o certificado de regularidade, emitido pelo Ministério da Justiça ou pela Secretaria de Segurança Pública, com validade de 2 anos, vai exigir um responsável técnico no CREA, e várias exigências de infraestrutura e segurança de instalações que hoje absolutamente não se exige por falta de norma legal. Atualizado em 2012, o projeto continua tramitando, e o último movimento, pasmem, é de maio de 2009. Eu comentei que há duas ações em relação à regulação do mercado. Um é esse projeto de lei, que pelo que eu estou ciente, tem o apoio da entidade voltada para a segurança eletrônica de alarmes, que é a Associação Brasileira de Empresas de Segurança Eletrônica, ABESE. E existe uma outra ação por parte, aí sim, do Poder Executivo. O Ministério da Justiça está elaborando o que é chamado de Estatuto da Segurança Privada e deve encaminhar como projeto de lei para o Congresso Nacional esse estatuto. Esse estatuto, ele também estabelece regulação para o nosso segmento, que é colocado junto com a segurança eletrônica, só que, diferentemente do projeto de lei tramitando no Congresso da autoria do deputado federal Michel Temer, esse estatuto ele tem o apoio e o acompanhamento por parte de uma outra representação empresarial, que é a Federação Nacional das Empresas de Vigilância e Transporte de Valores, a FENAVIST. Isso de acordo com informações que eu tenho. Quero deixar bem claro essa informação, tanto do projeto de lei, apoiado a princípio pela ABESE, quanto pelo Estatuto da Segurança Privada do Ministério da Justiça, que eu também tenho essa minuta e que eu vou disponibilizar para todos vocês no final dessa apresentação. Além das questões de tentativa de regulação do nosso mercado, nós temos também duas ações já efetivadas por parte do governo federal, que, de alguma maneira, tem afetado a ação mercadológica de todos nós. É a famosa Resolução 245 do Denatran, aquela que estabelece que as montadoras de veículos, caminhões, tratores e motocicletas deverão instalar na linha de montagem o rastreador nos veículos. Aí eu vou colocar a minha posição. Nós estamos acompanhando desde o nascedouro esta questão da Resolução 245, que foi a resolução inicial, depois sofreu alterações, e tivemos participando de reuniões da Anfávia, com apoio da Gristec, participamos da operação assistida, que foi o início da avaliação, e entendemos que isso aqui é nossa percepção, que há enormes forças contrárias para que essa resolução ela não seja implementada. E tanto é verdade que quem tem acompanhado sabe que várias datas de implementação dos rastreadores de fábrica já foram feitas, alteradas e postergadas e mudadas. E por quê? Na minha visão, porque não é do interesse das montadoras colocar um rastreador, ela tem interesse em agregar valor ao seu produto veículo.
um ABS, um airbag, o rastreador não agrega valor para o produto automóvel. Então, é natural a resistência por parte das montadoras. Também a resistência nas questões de privacidade, inclusive já houve ações do Ministério Público Federal em relação a isso. E mesmo dentro do Congresso Nacional, existe um projeto de lei 33107, da autoria do deputado federal Raul Jungmann, para assustar os efeitos da Resolução 245. O último movimento dessa ação, desse projeto de lei do deputado Raul Jungmann, foi de fevereiro de 2011. E tudo isso nos leva a crer, e inclusive participando como palestrante em dezembro em São Paulo, no SESV, como convidado, um dos palestrantes que falou abordou essa temática e eu mesmo fiz alguns questionamentos. Eu, particularmente, não acredito que vá ser implementado, pelos fatores que eu mencionei e pelo um outro fator que eu quero falar agora, que é uma outra ação do governo, paralela ao SINRAV, que é a Resolução 245, que é o SINIAV, o Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, que eu vou explicar em detalhes mais adiante. Tá? Esse sistema, diferentemente da Resolução 245 do Denatran, ele não sofre oposição das montadoras, porque não envolve as montadoras, é colocado um transponder, um identificador de radiofrequência nos veículos, e várias antenas de leitura espalhadas em rodovias e ruas identificam esse sinal, e aí, num sistema gerenciado pelo governo, vai verificar se esse veículo que gerou esse sinal, ele é produto de furto e roubo, está inadimplente com IPVA, multas, pedágio urbano, autoaplicação, etc. Atualização no ano passado. Há um forte interesse do município e de estados por cobrança de multa e IPVA, associado aos custos acessíveis do SINIAV. Lembrando que, no caso anterior da solução do SINRAV, do rastreador no veículo, ele vai ficar inativo. E o proprietário terá que ativá-lo e contratar uma empresa e pagar mensalmente. O SINIAV não vai ser nada disso. Tá? E eu entendo que o SINIAV concorre com o SINRAV, com a Resolução 245, na questão de combate ao furto de roubo em veículos, como eu vou mostrar rapidamente a seguir. Vamos retornar aqui. A regulação da segurança eletrônica, que eu já falei, né, a APL 1759, o SINRAV, que eu quero falar, que é fruto da Lei 121, que criou pelo deputado federal, só um minutinho aqui, que apertei o que não deveria ter apertado. Essa Lei 121 é da autoria do deputado Negromonte, e vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, só um minutinho. Ok. Essa lei foi criada, o nome dessa lei 121 é Lei Negromonte, e ela criou o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Furto e Roubo de Veículos e Cargas. E a Resolução 245 é resultado dessa lei, que determina a instalação obrigatória de antifurto, que seriam os rastreadores, a partir de julho de 2010, que foi o primeiro período estabelecido. No SINRAV, os participantes interessados é o governo, através do Denatran, SERPO, que é o sistema de processamento do governo federal, e a Anatel. Os fabricantes de veículos, os fabricantes dos rastreadores, as operadoras de celular, seguradoras e agentes financeiros, proprietários de veículos e os prestadores de serviço, que são ATIV, com infraestrutura ativa e com infraestrutura terceirizada, e o provedor de infraestrutura, que eu falarei a seguir. As premissas para que, se vier a ser implementado essa solução do rastreador vindo de fábrica, para que você possa prestar o serviço, é que o sistema que você utiliza de rastreamento, o software, a web, tem o protocolo chamado ACP, que é um protocolo do Denatran integrado. Você precisa ser credenciado como TIV, que é o nome que o Denatran deu para as empresas que prestam serviço de rastreamento, que é Tecnologia de Informação Veicular, e que pode contratar um provedor de terceirizado ou ter uma infraestrutura própria. Aqui está o diagrama do sistema, central de gerenciamento. Renajude é uma ferramenta para que o órgão do Poder Judiciário possa atuar para localizar veículo fruto de inadimplência, de restituição, de apropriação indébita, ou qualquer outra situação que envolva o Poder Judiciário, reintegração de posse em caso de veículo com financiamento inadimplente.
os provedores de serviço de monitoramento e rastreamento TIV, as operadoras, as montadoras, o SIM-card genérico com equipamento antifurto instalado no veículo. Eu tenho muito o que falar ainda, então eu vou ser mais objetivo nessa questão do sistema de rastreamento em termos do SINRAV, que é o Sistema Integrado de Monitoramento e Rastreamento Automático de Veículo. Vamos lá. Aqui tivemos... Agora sim, tivemos um pequeno probleminha. O CineAve está aqui nas mãos do indivíduo, o que vai ser o transponder, que é um equipamento pequeno, discreto, que vai ficar no veículo e vai gerar o sinal de radiofrequência, identificando, através de um código único, o veículo. Ele passando por uma antena, por um portal, ele vai ler essa informação, vai gerar os dados, e isso deve ser colocado em portais próximos à posta da Polícia Rodoviária Federal, estadual. Então, se o veículo estiver passando ali com algum problema de segurança pública, como objeto de produto de furto ou roubo, em seguida a autoridade policial receberá a informação em tempo real. Isso, falando para vocês, em condições ideais e de acordo com o que foi conceituado pelo CineAve. Espero ter esclarecido, como falei, sendo bem objetivo, né? Nós já estamos a 20 minutos aqui, a 40 minutos de apresentação, e agora eu vou entrar sobre a questão de análise de mercado. Aqui é uma reportagem que saiu no Anuário de Transporte de Cargas 2012, falando sobre a questão da expansão do mercado. E a chamada da matéria é que não há limites para a expansão do rastreamento, principalmente quando o prestador de serviço, o provedor tecnológico, ele sai das amarras da segurança e amplia a sua atuação, envolvendo também as questões relacionadas à gestão, controles e logística. Essa reportagem também eu vou colocar à disposição de vocês no final dessa apresentação. Aqui nós temos uma parte de duas reportagens. Uma que saiu em 2010, Rastreamento e Monitoramento, uma análise de mercado, da revista Log Web. E aqui na chamada da reportagem já diz: a mudança da cultura das empresas brasileiras que passam a enxergar soluções como forma de reduzir custos, bem como, deixa eu ampliar aqui, a obrigatoriedade na utilização de rastreadores a partir de dezembro, que é a questão que não aconteceu, né, do SINRAV. E aqui do lado direito de vocês, há uma outra reportagem que também estarei disponibilizando no final da apresentação, na sua íntegra, onde se fala sobre a questão da distinção entre rastreamento e monitoramento. Esse é um mercado que tem crescido na média, segundo informações da própria entidade que congrega as empresas de tecnologia de rastreamento, a Gristec, superior a 20% ao ano. Um dos nichos de mercado de maior crescimento no Brasil. Eu coloquei até aqui para vocês todos questões de ordem mercadológica sobre questões de abordagem de mercado, seguradoras, fatores de influência, tecnologias disponíveis, a questão da importância do uso desse investimento, dessa ferramenta, dessa solução que inicialmente estava absolutamente focada só em segurança, quando essa solução veio dos Estados Unidos em 94, através do senhor Nelson Piquet, que foi o pioneiro na implementação dessas soluções voltadas para transporte de cargas e questão de combate à sinistralidade. E essa cultura, ela realmente se enraizou no nosso mercado. Ainda é forte essa cultura do uso da ferramenta, do rastreamento exclusivamente para a segurança, mas como eu também procurei mostrar para vocês, há uma tendência cada vez maior, até pela tecnologia que vem se agregando aos equipamentos, tanto a nível de hardware quanto a nível de software, para que o investidor, o tomador de serviço, o contratante, o adquirente, tanto do hardware quanto do serviço prestado, ele possa ter um maior valor agregado.
Essa é a visão que nós estamos tendo do acompanhamento nacional, uma vez que nós temos uma rede que opera em Belém do Pará, no norte do Brasil, no nordeste, no centro-oeste, no sudoeste, sudeste e no sul do Brasil. Nós temos aí uma visão bastante privilegiada, porque a nossa operação é uma operação regionalizada, tanto no ponto de vista comercial, quanto no ponto de vista técnico e operacional. A regionalização das centrais de rastreamento, para nós, é um diferencial importante, aproximar a empresa prestadora do tomador de serviço. Eu quero agora deixar de fazer uma prestação técnica e genérica, mercadológica, para abordar com vocês a nossa política de negócios, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. Nossa empresa é uma empresa de base tecnológica, foi criada há 22 anos, vai fazer 23 esse ano 2013, foi fundada a partir da tese de mestrado de um dos sócios atuais, que foi o fundador da empresa. Eu sempre enfatizo isso para mostrar claramente o nosso viés tecnológico, o nosso viés voltado para inovação. Nós estruturamos uma rede chamada Renarsat, da qual nós somos coordenadores em termos de procedimentos operacionais e técnicos. Essa rede, ela hoje conta com mais de 20 empresas. Quando foi feita a apresentação, ela tinha 20, mas hoje nós estamos caminhando para 25 empresas no Brasil, com as suas próprias centrais regionais, com toda a sua estrutura técnica e operacional própria. E só para colocar para vocês o motivo da criação dessa rede. Quando em 99 eu iniciei nesse mercado, eu procurei fazer uma pesquisa e tive a oportunidade e a honra de sentar com a empresa que foi a pioneira na utilização ainda basicamente como piloto, como teste, em 94, que foi a empresa Transvale, uma transportadora de Curitiba. E eu tive assim, a satisfação e a oportunidade de sentar com o Gilberto, que era então o proprietário, o empresário, não sei se ainda é, já se passaram muitos anos, e ele me comentou na época, disse que a grande dificuldade que ele tinha envolvia o tamanho continental do nosso país. E ele me citou situações em que um veículo tendo algum problema técnico no equipamento, ou algum problema de risco, de segurança, ele não tinha como contar com nada além da sua fé e da possibilidade de ligar para uma vala comum de algum órgão de segurança, algum número que a gente sabe que no Brasil a segurança pública ela é estadualizada e isso dificulta bastante quando você está em Curitiba e quer acionar os mecanismos de segurança pública numa cidade como é o caso de Salvador, de Brasília, Cuiabá, por exemplo. As dificuldades são muito grandes pela distância geográfica e pela falta de contato e conhecimento da estrutura local. Foi aí, então, que já na época entendi que a estruturação de uma rede padronizada seria fundamental para o êxito de qualquer ação no mercado brasileiro. Hoje nós contamos com 420 pontos de atendimento no Brasil de pronta resposta para situações de sinistros, de furto, roubo de veículos e cargas. Nós desenvolvemos um sistema, software, web, e integramos o sistema de hardware da MaxTrack, que é o nosso parceiro de hardware por excelência já desde 99, e temos trabalhado para que a ferramenta que desenvolvemos e temos desenvolvido, ela tenha um foco com o negócio em valor agregado. O objetivo, além da questão de segurança, como já falei e salientei, é a nossa visão estratégica, é o que nós cremos e entendemos como fundamental para a manutenção e o crescimento da empresa no mercado, é abranger as questões voltadas para a redução de custo, redução de perdas e aumento da produtividade. Hoje estamos com milhares de usuários espalhados por todo o Brasil, temos o que nós entendemos como uma das maiores linhas de rastreadores no país, para várias aplicações distintas, temos a certificação máxima do SESV e estamos hoje homologados pelas principais gerenciadoras de risco. Aqui algumas centrais que fazem parte da nossa rede, todas trabalhando com o mesmo sistema autocargo e utilizando a mesma marca que é homologada nas seguradoras gerenciadoras
Nós temos aqui as soluções que disponibilizamos dentro dessa estrutura nacional de rede, que vai desde o equipamento portátil, que é a prova d'água, IP67, que é utilizado para segurança pessoal e controle de bens móveis e também utilizado como vírus de carga, quando ele é introduzido dentro da carga e acompanha a carga separadamente do rastreador no seu caminhão. Temos o autocargo mobile, que foi desenvolvido para rastreamento temporário. Ele é uma solução plug and play, você utiliza por tempo determinado, não tem instalação, e ele é usado, por exemplo, para veículos agregados de terceiros. Nós temos uma operação muito grande com a GV, e com a operação de transporte da Gerdau, da Belgo e outras siderúrgicas, CSN, e eles utilizam muito essa tecnologia, porque a operação, na sua maioria, é feita com terceiros. E aí muitos caminhões têm rastreadores de outras marcas que não estão integrados na plataforma da gerenciadora, e por isso usa-se essa solução de maneira temporária. O outro equipamento que nós temos é o que nós batizamos de Light. Ele é um equipamento de baixo custo, foi desenvolvido especialmente para localizar e monitorar de maneira emergencial e mobilizar veículos. Ele tem entradas e saídas, ele é um equipamento básico e é um equipamento de menor custo hoje no mercado. Temos um equipamento que a gente batizou de GPRS, que ele tem um custo superior, porque ele possui aplicações de maior complexidade, com periféricos especiais, como terminal de dados, trava de baú, desencate carreta, telemetria, acelerômetro, controle de motoristas, e esse equipamento ele é homologado pelas principais seguradoras e gerenciadoras de risco com a marca Autocargo. E temos o híbrido, que é destinado a veículos que normalmente trafegam em áreas sem cobertura de sinal. Se você precisa de total confiabilidade, de segurança, para localizar a qualquer momento o veículo, ou enviar uma macro, uma mensagem padrão, ou eventualmente receber um sinal de emergência em tempo real, ou enviar um comando, por exemplo, de bloqueio ou de liberação de uma trava de baú, o equipamento híbrido se torna essencial. No nosso caso, o equipamento híbrido ele é apenas um upgrade do modelo anterior, que é o GPRS, ou seja, normalmente as empresas utilizam o modelo GPRS e, avaliando a sua área de circulação, as suas rotas, as áreas de sombra, a periculosidade das áreas de sombra e o valor da carga, as empresas podem optar ou não pelo upgrade, transformando o equipamento GPRS num equipamento híbrido, agregando ao terminal de dados e ao módulo GPRS um terminal de satélite, que no nosso caso utilizamos a constelação Inmarsat D2. Esse aqui é um comparativo entre os vários equipamentos, entre os 5 modelos disponíveis: localização, comunicação, imobilização, terminal de dados, etc. Apenas para dar uma visão contextual, uma visão panorâmica. Depois, todas essas informações eu vou disponibilizar para vocês ao final da nossa palestra. E dentre algumas ferramentas diferenciadas, nós temos aqui o que nós batizamos de Safety Speed. O que é o Safety Speed? Todo sistema de rastreamento possui um controle de velocidade, 80, 90, 100, só que esse controle é padrão. Ou seja, o veículo ultrapassou essa barreira, ele gera a posição com essa informação de velocidade acima do limite determinado e gera um alerta quando chega no software, desktop, na central de rastreamento ou eventualmente na web. Nós fizemos algo diferente. Nós criamos uma ferramenta de controle de velocidade por trecho de rota. Esse controle por trecho de rota permite que você configure velocidades variáveis durante a rota do veículo. Esse é um controle de prevenção de acidentes rodoviários. Aí você pergunta, por quê? Aí eu tenho aqui um vídeo, apresentação, cadê o vídeo? Eu tinha um vídeo aqui, simplesmente não tá aparecendo. Vamos ver se aparece agora. Não aparece. História compartilhado, show. Eu tenho um vídeo de apresentação que eu vou disponibilizar para vocês também, que mostra claramente a situação de um caminhão perseguindo um veículo menor,
e ao fazer uma curva o veículo segue adiante sem nenhum tipo de problema e o caminhão ele simplesmente tomba no meio da curva. Por quê? Porque a velocidade limite do caminhão é diferente da velocidade limite numa curva de um veículo de menor porte. Então, para evitar, minimizar e prevenir acidentes dessa natureza, é que nós criamos o Safety Speed. O Safety Speed permite que você grave a velocidade limite naquele trecho e essa gravação faz o controle a cada 1 segundo. E se o veículo detecta, através do sinal GPS, que ele extrapolou o limite, por exemplo, aqui nesse caso, você observa que do ponto inicial ao ponto final a velocidade limite é 80, depois do ponto 6 ao ponto 15 pode ser 60, ou maior ou menor, você pode fazer vários níveis de velocidade no trecho da rota. Ao ultrapassar o limite no trecho, o sistema envia uma posição adicional de alerta para a central de rastreamento e para a internet, que gera um e-mail de alerta para os destinatários. Se houver o terminal de dados embarcado no veículo, o próprio motorista recebe um alerta automaticamente, lembrando a ele que aquela velocidade não é segura e que precisa baixar, já que o objetivo é prevenção e não analisar os motivos de um acidente. Vamos evitar o acidente para que ele não ocorra. Essa é uma ferramenta que é uma ferramenta inédita e exclusiva da nossa plataforma. Aqui, para que vocês possam ter uma ideia do nosso software desktop, é um software desenvolvido já há vários anos. Segundo algumas empresas que operam conosco, é o software mais completo de gestão e controle e rastreamento do mercado. Aqui tem algumas aplicações, como alerta de saída de rota, ou mesmo um outro alerta de autorização de parada em determinado local, mas não de determinadas ações, como, por exemplo, um veículo que abre a porta do baú e que não deveria abrir a porta do baú nesse local, ele está autorizado a pernoitar, por exemplo, no posto de gasolina, mas não está autorizado a abrir a porta do baú para movimentar a mercadoria. Então, esse é um dos muitos recursos e controles que o software disponibiliza. Como, por exemplo, relatórios diversos de motoristas, posições, comunicação de mensagens via teclado, comandos, resumo de viagem, paradas, atuação de sensores e atuadores, entre outros relatórios possíveis e customizados. Um deles, que é muito utilizado por transportadoras, é o de estatística de veículo, que o sistema gera automaticamente por um ou mais veículos, identificando início, fim, distância percorrida, tempo de operação, tempo de movimentação, quanto tempo ele ficou parado com a ignição ligada, quanto tempo parado com a ignição desligada, velocidade média, velocidade máxima e quantas posições ele enviou acima do limite de velocidade. Aqui, se você observar na última linha, esse veículo, ele simplesmente passou 342 vezes, e na posição anterior apenas uma única vez. Depois nós temos também relatórios. Esse aqui é um relatório real de uma transportadora que opera nossa tecnologia, que possui mais de 200 caminhões em operação, e a gente costuma referenciar alguns parceiros, e essa é uma transportadora diferenciada pelo nível de gestão de excelência no controle e na qualidade dos serviços realizados. E essa é uma empresa que a gente conhece já há alguns anos e sabe da sua competência e eficiência. Opera com vários embarcadores, entre os quais a Belgo, que é a GPS de Minas Gerais. E toda a operação dela, de logística, é feita através de relatórios como esse, de identificação do início do turno, de localização de todos os veículos da operação para sua movimentação, com capacidade de carga, disponibilidade de carga adicional e etc. Outro recurso que nós temos também, que é interessante vocês conhecerem, é o que nós batizamos de CAP, Controle Automático de Parada. O CAP, ele é um recurso importante para medir em tempo real a produtividade da sua frota. Por quê? Porque você estabelece, através dele, os controles de tempo de permanência ideal e de tolerância do veículo em cada ponto de controle, de parada, para um serviço prestado ou para uma entrega, não importa qual seja. E se o veículo ele exceder esse tempo,
você tem aqui uma barra que identifica verde dentro do tempo ideal, amarelo o tempo de tolerância e vermelho quando ele excede o tempo de tolerância. Isso permite que em tempo real o gestor da frota possa atuar sobre veículos que estejam operando de maneira inadequada para melhorar a produtividade e ter a métrica da sua operação. Das duas, uma, ou o veículo ele está parado por tempo inadequado, em função de que o tempo precisaria ser alterado, ou seja, precisaria de mais tempo para o serviço ser prestado no local, ou o tempo é adequado, mas por algum motivo ele está fugindo ao tempo determinado em termos de produtividade, o que passa sempre, enfatizo, sempre por um gerenciamento. Alguém precisa gerir. Isso é uma ferramenta. Se a ferramenta não for gerida, se não houver uma gestão, é um investimento absolutamente inócuo. O sistema ele tem o propósito de automatizar, parametrizar, controlar e gerar os alertas das exceções. Toda a tomada de decisão, de orientação, de educação, de disciplinamento tem que partir da empresa gestora, para que todos os operadores tenham consciência da importância da produtividade. Existe um outro controle criado também no sistema, que é o controle dinâmico de parada. Enquanto o controle automático de parada ele gerencia os tempos em locais pré-estabelecidos, o controle dinâmico de parada ele é genérico. Não importa onde o veículo parou. Se ele parou, ele pode circular por um determinado raio de ação, por exemplo, um posto de gasolina, onde ele passa o pernoite, mas se ele ficar ali além do tempo determinado, 12 horas, 10 horas, 24 horas, o sistema vai gerar um alerta também para que se identifique o motivo do veículo estar parado tanto tempo. Isso foi criado porque uma transportadora perdeu um caminhão num posto no Mato Grosso, ficou lá 72 horas, e até alguém lembrar-se de que precisaria saber por que aquele caminhão que fez a entrega da carga, ele estava ainda parado. E por isso, a pedido dessa transportadora, foi criado o controle dinâmico de parada para essa finalidade. Aqui são as principais telas de controle. Como eu falei, você estabelece, independente de onde ele parar, o tempo que você considera adequado que o veículo esteja parado. Ele pode se movimentar no raio que você determinou, 50 metros, 100 metros, mantendo esse controle, e a partir do tempo extrapolado, gera-se os alertas no sistema. Um outro controle importante, que não apenas nós temos, mas os melhores sistemas de gestão e controle e rastreamento possuem, é o controle de identificação do motorista. Nós optamos por usar uma tecnologia bem interessante, que nós batizamos de botão ID, que é fabricado pelo nosso parceiro Maxtrack. Esse botão ID ele é muito discreto, ele é um pequeno chaveiro, e esse botão ID ele tem uma tripla finalidade. Ele tem a finalidade de ser um identificador do motorista. Quando você aperta rapidamente, o motorista identifica, o botão identifica o ID e o sistema associa isso ao motorista e sabe quem está dirigindo, quem é responsável pela condução do veículo a partir daquele momento. Ele também é um botão antifurto, que quando ele aperta, se o antifurto estiver instalado e ativo, ele libera o veículo, ou seja, o veículo continua permanentemente bloqueado enquanto ele está estacionado, o que gera maior nível de segurança. E se ele for pressionado mais de 4 segundos, ele passa a gerar um alerta de pânico, sem fio, ou seja, o motorista, se ele for levado para fora do veículo, levado para o porta-mala de um veículo, etc., ele aperta ali de trás mesmo, ele pode ser programado por uma distância de menos de 1 metro até 50 metros de distância. Nós estamos só deixa eu verificar aqui. Nós estamos aqui. Esse é o dispositivo com essa tripla finalidade. Isso tem sido usado de maneira bem interessante para frotistas.
e resolve o problema de vez por todas quando chega uma multa e ninguém é responsável por aquela autuação, aquela infração de trânsito. Com o botão ID, você tem o controle absoluto dos seus motoristas. Você pode filtrar quais os motoristas que dirigiram quais carros ou quais veículos foram dirigidos por determinados motoristas. E com isso você ter todo um controle efetivo da sua operação. O sistema está com uma certa lentidão. Deixa eu repetir aqui. Vamos ver se agora ele funciona. Aqui temos um relatório de controle de utilização do veículo, motoristas e veículo, data e hora, quando é que ele utilizou. Nós temos algumas funcionalidades importantes de telemetria, o acelerômetro que te permite o controle de deslocamento por força gravitacional e que identifica com isso aceleração brusca, freada brusca. Aqui nós temos um gráfico que identifica que o veículo foi conduzido de maneira inapropriada. Aqui nós temos a força lateral, que permite a identificação de possível risco de tombamento. Você estabelece o critério de limite. A força vertical, que identifica a passagem por buracos ou lombadas de maneira inadequada. O motorista não conduz o veículo de maneira segura e de maneira que se minimize os eventuais danos e custos de manutenção. Aqui nós temos o controle de condução, o relatório do sistema. Aqui nós temos os gráficos, também indicando as condições da condução, da dirigibilidade do veículo. Na web, isso como eu mostrei para vocês até agora, é a plataforma de software que nós desenvolvemos, algumas funcionalidades, nem todas, né? A plataforma de web nossa, ela é bastante interessante, foi feita com a tecnologia web 2.0, possui vários controles. Aqui é a tela principal de operação para o usuário poder de maneira própria, self-service, fazer a sua operação, ou também em paralelo estar com uma central de controle e segurança cuidando da sua frota, ou operando de maneira isolada, independente, por se tratar mais de uma questão de controle e gestão. Aqui você tem informações de alerta de pânico, de mensagens enviadas pelos veículos que utilizam o terminal de dados. Você tem ali a posição do veículo, uma referência que é o escritório da nossa empresa em São Paulo. No painel esquerdo, os veículos da frota, com placa, descrição, motorista, veículo, velocidade, localização. Quando você clica no veículo, abre o painel direito com todo o detalhamento desse veículo em termos de sensor, como porta, pânico, código de ignição, sirene, pisca-alerta. Se violou uma regra que foi estabelecida e que foi violada, por exemplo, ele não podia entrar numa área de risco e entrou, ou ele não podia sair de uma área onde é delimitada a sua circulação e ele saiu. Então, essas são as regras que podem ser violadas e que são controladas. O sistema nosso de web ele está em constante evolução, tem recebido muitas inovações interessantes. Eu destaquei aqui algumas delas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Sistema. Aqui, só um segundinho aqui. Estamos. Essa é uma plataforma de um sistema norte-americano, mas mesmo assim ele sofre a ação da lei de Murphy. Vamos lá. Uma outra área mostrando aqui o itinerário do veículo, os ícones mostrando em vermelho onde ele ficou parado, em amarelo marcha lenta, que é uma informação importante que identifica o veículo parado e com o motor ligado. Os pontos em verde é o veículo em deslocamento. Então você tem, através do itinerário, um cenário, um histórico
do uso do veículo naquele dia ou em vários dias. Esse é um recurso interessante de gestão da sua operação, da sua frota. O sistema também permite você criar rotas, é como se fosse um navegador GPS dentro do site. Aqui nós temos, por exemplo, uma rota no mapa visualizada entre a empresa e a minha residência. Nós temos aqui não só visualizado no mapa, mas também podemos imprimir todo o deslocamento de logradouro para logradouro. Siga na direção 600 metros, curva suave à direita, na rua Prefeito de Ibixerém, continue na Avenida Presidente Kennedy por 1,3 km e você pode imprimir e entregar para o motorista se ele não tiver condições de conhecer o itinerário. O recurso nós operamos em parceria com o Google. O Google nos disponibiliza, através de um valor considerável aí, em dólares anual, o acesso a toda a plataforma de mapas de satélite e o Google Street View, que é essa ferramenta aqui que mostra o nosso escritório em São Paulo. A pessoa pode visualizar também as imediações com a visão do motorista. Isso já teve aplicações práticas, operacionais, quando o motorista não pôde ser localizado por telefone celular, não podia receber comunicação, sabia-se onde se encontrava e se entrou com o Street View, se verificou que ele estava na frente de um local onde havia um telefone, ligaram para o telefone pela placa e foi localizado e foi conversado com ele o motivo da parada dele naquele local. Então, são ferramentas que têm a sua aplicação operacional. Aqui na web, a troca de mensagens, Rota Curitiba, motorista Fernando, Rota Brusque, Curitiba Fernando, previsão de retorno às 4 horas e 15 minutos. Você visualiza isso pela internet, você troca informações como um chat com o seu funcionário, com o terminal de dados instalado no seu veículo. Nós também temos controle de combustível, com as informações manuais daquilo que é abastecido, é feito o input, é feito a entrada de dados no sistema e com isso você gerencia também o controle de combustível por consumo médio, valores, tipo de combustível e etc. Um outro controle importante também é de manutenção, tanto manutenção pelo controle do odômetro, que é a quilometragem, quanto também por orímetro, que é muito utilizado para máquinas agrícolas, rolo compressor, máquinas e implementos rodoviários. Nós temos essas duas disponibilidades e com isso você recebe por e-mail as informações de troca de filtro de óleo, troca rodízio de pneus, calibrar pneus, verificar freios. Nós temos manutenções pré-definidas, são várias, mas você também pode criar a sua manutenção específica, dependendo do tipo de veículo, e você também vai ter esse controle por quilometragem ou por horas trabalhadas e recebendo automaticamente o e-mail de alerta para a melhor gestão da manutenção da sua frota. Essa é uma ferramenta que consideramos importante também para a colaboração, para que o gestor de frota tenha melhor gerenciamento sobre a sua operação. Recentemente, colocamos no ar o controle de movimentação, que é um controle importantíssimo na internet, que permite que você receba por e-mail também situações de alerta por uso indevido do veículo na frota. Basicamente, dois exemplos. Hora extra, o veículo não pode, nesse caso aqui que está programado, ser conduzido ou o veículo ou a frota, que no caso é a frota, você pode selecionar um ou mais veículos. Nenhum veículo da frota pode operar do meio-dia às 14 horas, que é o horário, de almoço, da meia-noite às 8 horas da manhã e das 18 às 23h59. Ou seja, ele pode se movimentar durante o expediente. Fora do expediente, da meia-noite às 8 da manhã, do meio-dia às 14 e das 18 às 23h59, esse veículo tem que estar parado no local que foi programado, seja na garagem do funcionário, seja na garagem da empresa. Isso é programável. Eu programo o controle de hora extra, porque se alguém estiver usando o carro
eu tenho que verificar se ele está autorizado, porque isso pode implicar em alguma futura ação trabalhista, né? Se isso não for bem controlado e não for, obviamente, gerenciado. E também o outro controle é o uso indevido do veículo no final de semana, para que ele não seja utilizado da sexta-feira às 7 horas até segunda-feira às 8 horas da manhã. O veículo tem que ficar parado no final de semana, se esse for o caso da operação. Dentre outras aplicações, sempre considerando que o controle é feito por horários não autorizados, ou seja, o veículo não pode estar sendo movimentado. O controle não é apenas de movimentação, é de ignição, ou seja, se eu tenho uma frota estacionada e está de madrugada, fazendo muito frio, e o vigilante quiser pegar no clavicular uma chave de um veículo, ligar o veículo para ficar aquecido dentro do veículo, sem movimentá-lo, o fato dele ligar a ignição do veículo em horário não autorizado também irá gerar esse alerta, que é bem abrangente. Eu já estou finalizando, ou pelo menos pretendo finalizar, porque nós temos aqui um probleminha, que ele não está, só um segundo. Controle de movimentação, eu já expliquei. Aqui embaixo vocês vão observar o que já foi programado, ó, como eu falei, durante os dias úteis no horário fora do horário de expediente, ele não está autorizado a movimentar, e sábado e domingo, né, das 23h59 até as 8 horas da manhã de segunda-feira. Então, esse é o controle automático que o sistema gera os alertas. Os avisos pela internet podem ser programados para que o usuário receba, ou os usuários no plural, informação sobre acionamento de pânico, excesso de velocidade, alerta de manutenção que precisa ser realizada, tensão ou temperatura, que pode indicar alguma má funcionalidade no equipamento, que é importante receber também, e movimentação, que é o que eu acabei de explicar para vocês. São vários relatórios, como turno de trabalho, história de posições, mensagem, resumo de viagem, eventos, serviços realizados, localização, permanência na área, velocidade máxima, excesso de velocidade, trajeto entre áreas, passagem por quilometragem, consumo de combustível, história de posições, tudo isso está disponível em termos de informação na internet. Agora, para finalizarmos, já são 11 horas e 17 minutos, quero só deixar claro para vocês, para que vocês possam entender esse conceito, que é um conceito que entendemos ainda único no mercado, que é um conceito muito próximo a um conceito de franquia, mas não considera a lei de franquia porque não exige royalties, entre outras condições impostas pela lei de franchise. É o novo conceito de segurança e controle de cargas, suporte técnico, atendimento operacional é padrão no Brasil inteiro, e nós temos aqui um grande diferencial, que é permitir que uma empresa que esteja entrando no nosso mercado de rastreamento e gestão de veículos, ela receba toda a transferência de conhecimento, ou em inglês, know-how, para a capacitação técnica das suas equipes, tanto a nível operacional, comercial, quanto de instalação, que é a parte técnica. Aqui nós temos o resumo da nossa operação, que é uma operação exclusiva com banco de dados, cadastro, gestão de clientes criados e controlados na empresa operadora. Toda a gestão e controle dos clientes, ninguém tem acesso, nem o detentor de tecnologia, porque tudo isso é criado e gerido pelo banco de dados local da empresa operadora dentro da sua central de operações. A marca Autocargo já está homologada nas principais gerenciadoras de risco e seguradoras, permitindo que a empresa que esteja entrando no mercado já possa ofertar a solução para o transporte de cargas seguradas. É uma solução que já está auditada e certificada pelo SESV. Todos os procedimentos técnicos da tecnologia Autocargo e operacionais da nossa rede, todas elas já estão dentro dos critérios e exigências da entidade certificadora, que é o SESV.
para que a empresa que esteja entrando na rede também possa submeter a certificação e obter esse diferencial importante para a sua ação de mercado. Inclusive, é uma pré-condição a empresa que se integra na nossa rede ser certificada pelo SESB. Há um período para que isso ocorra, de 6 a 12 meses, em que nós damos toda a assessoria, para que ela também possa ser agraciada com essa certificação. Como eu falei, nós temos uma excelente linha de soluções de equipamentos, com várias configurações. Nós fornecemos todo o material publicitário, com a logomarca da empresa, com os dados da empresa, que eu vou mostrar a seguir. Nós damos suporte técnico operacional de emergência em vários estados brasileiros, através da nossa rede. Nós temos uma central nacional, chamada Central Master, que além de dar suporte 24 horas para a nossa rede, ela também é a contingência operacional. Se em 30 minutos o operador regional não atender uma situação de emergência, a nossa Central Master recebe apenas o ID do módulo, não sei a quem pertence ou em qual veículo está instalado, mas eu sei que ele recebeu um alerta de emergência desse equipamento há mais de 30 minutos e que por algum motivo não foi finalizado. Nesses casos específicos de situações atípicas operacionais, a empresa operadora regional sabe que conta com uma estrutura nacional operacional 24 horas que vai dar a cobertura em eventuais falhas operacionais. Essa contingência operacional, ela é inédita, ela é única no mercado de rastreamento e dá total confiabilidade, tanto para o usuário final, quanto para a gerenciadora, quanto para a seguradora e quanto para o nosso parceiro, que nós chamamos de operador regional. A nossa responsabilidade dentro dessa parceria é implantar o sistema com software, treinamento, habilitação do pessoal que vai operar o sistema, do pessoal que vai instalar os equipamentos diversos, a parte comercial, transferência de literatura, documentação, plano de marketing, manuais de instalação, procedimentos operacionais, tudo isso nós fornecemos dentro do pacote dessa parceria, utilizando, mais uma vez enfatizando, a operação dos mapas com o Google. O pacote publicitário, vocês vão ver aqui, o site já vai com os dados, aqui no caso é HTS, que é o nosso parceiro no Ceará, comandado pelo coronel Sérgio Costa, que é o empresário, o proprietário da HTS. Esse aqui é o site padrão, vocês podem observar que é um site bastante bem feito, bem elaborado, visualmente bem atrativo. Isso já faz parte do pacote publicitário, da taxa de concessão das empresas que agregam-se, que se associam à nossa operação nacional, à utilização da plataforma Autocargo, da marca Autocargo, a concessão da marca Autocargo e da marca Renarsat. Essa empresa é uma empresa que foi uma das últimas a se associar à nossa operação, chamada Morev, que está sediada no mercado do Mato Grosso, em Cuiabá. Então, esse folder, o site, a lâmina, o adesivo para veículo, tudo é padrão, utilizando a marca Autocargo, mas sempre divulgando o parceiro regional, tanto o seu site quanto o seu telefone e e-mail de contato. Aqui nós temos uma mala direta, que faz parte do pacote publicitário, para poder trabalhar com envio de mala direta, já vai padronizado, e também o e-mail para fazer o mailing. O e-mail que já tem o telefone, o site e também o e-mail, o site e o telefone da empresa, da parceira regional. Alguns cases interessantes, eu acho que é interessante vocês conhecerem, né? Isso aqui é uma situação real, vocês podem observar aqui que é um relatório de uma viagem de um veículo, placa, não é placa, a identificação dele é GS 35575, que é um código da empresa. Isso aqui é uma viagem que foi feita em 2005, velocidade máxima 150,93, isso aqui é real, velocidade média 136,5, e isso aqui foi um teste realizado numa empresa
que é uma concessionária de rodovia privatizada, da rodovia Anhanguera, lá de São Paulo, que é muito conhecida nacionalmente. A concessionária chama-se Via Norte. Desde 2005 trabalha com a nossa tecnologia autocargo. E esse case a gente costuma salientar porque são carros de inspeção de pista que rodam uma média de 24 mil quilômetros por mês. E antes do uso da ferramenta e do gerenciamento da ferramenta, havia total descontrole de deslocamento desses veículos. Essa velocidade média, superior a 130 km por hora, ela foi reduzida para cerca de 105 km por hora de velocidade média. Somente de redução de custo no consumo de combustível no mês seguinte, segundo o gerente de operações da concessionária, para cada veículo houve uma economia de R$ 1,5 mil, R$ 1.500 de economia, apenas no consumo de combustível. Sem, obviamente, as repercussões no desgaste, na segurança, né, porque 150 por hora no veículo, a segurança é mínima. Aqui nós temos um outro case que é importante. Hoje, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina, é um usuário da nossa tecnologia. Aqui traz uma reportagem do informativo do CREA de São Paulo, falando sobre os benefícios e a importância dos investimentos em tecnologia na modernização do atendimento e da fiscalização. E é interessante observar aqui o testemunho que está abaixo, tanto do gerente da primeira região, que é o engenheiro Sérgio Xixi, falando sobre a questão do uso da ferramenta que profissionalizou as atividades de fiscalização. E hoje os agentes de fiscalização do CREA possuem mais credibilidade. E um outro testemunho aqui do gerente da quinta região, nesse informativo também, falando, o arquiteto Emílio Martins, que com 13 anos de conselho, ele nunca tinha ouvido falar de maneira elogiosa a respeito da fiscalização. Mas com a ferramenta, você não apenas melhora a qualidade do serviço prestado, no caso do CREA, como você também dá visibilidade ao serviço realizado. Isso é muito importante para que o cliente final possa ter uma análise dessas informações, para que com isso ele possa avaliar a qualidade maior prestada no serviço ou no serviço prestado ou eventual entrega realizada. Isso aqui, a Celesc não utiliza mais a nossa tecnologia, mas ela já utilizou as centrais elétricas de Santa Catarina. Isso aconteceu em 2010 e a gente busca, é um relatório oficial, mostrando que um veículo se deslocava todo dia às 10h30 da localidade de Joinville, onde fica o escritório regional, até Araquari. Fica uma distância de mais ou menos 35 quilômetros. E quando foram investigar através do sistema, viram que o funcionário se deslocava todo dia para a sua residência, usando o veículo da Celesc, com o agravante de lançar as horas que ele está em casa como hora extra, conforme a ficha de frequência funcionária anexo. Ou seja, um único funcionário com um único veículo, durante o período de 22 de outubro a 16 de novembro, menos de um mês, deu um prejuízo de quase R$900. Isso aqui é um exemplo, uma situação corriqueira que uma frota não gerenciada, não rastreada, não controlada, pode acarretar em termos de prejuízos financeiros para a empresa. E eu costumo fazer uma analogia. Frota rastreada é como empresa sem relógio de ponto. Você não controla, existe uma máxima de administração que diz que você só gerencia o que controla. O que você não controla, você não pode gerenciar. Por isso que a ferramenta tem que estar voltada para essa questão. Aqui uma reportagem onde o nosso sistema impediu um roubo de carga, de uma carga de couro que saiu do Rio Grande do Sul e foi assaltada no Ceará. A empresa que trabalha conosco, regional, continuou controlando o veículo e informando a autoridade policial, que deu um flagrante quando o veículo estava já estacionado dentro de um armazém em que a quadrilha estava transferindo a carga roubada. Aqui nós temos uma situação que é quase cinematográfica, onde a polícia usou um rastreador nosso, num veículo já furtado, já roubado, e a polícia ficou ali esperando dar um flagrante, mas ninguém apareceu onde o veículo estava abandonado. Foi de madrugada instalado um equipamento nosso,
foi programado para gerar um alerta quando fosse ligado. Isso aconteceu depois de algum tempo. A empresa de rastreamento da nossa rede alertou a Delegacia de Polícia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Os policiais eles foram ao encalço do veículo, que foi furtado, não conseguiram abordar o veículo, houve troca de tiros, e esse veículo se evadiu para o interior do Rio Grande do Sul, onde não havia mapas. Aí a empresa de rastreamento disponibilizou viaturas rastreadas e foi orientando pelo mapa. A equipe de polícia civil chegou até uma porteira à noite, pediu a reforço da Brigada Militar e de manhã invadiram esse sítio na localidade de Parubé e lá encontraram vários veículos roubados e o proprietário desse sítio, por coincidência, ele era dono de uma autopeças na cidade. E lá foram presos em flagrante. É basicamente isso que eu gostaria de apresentar. Aqui vocês têm uma frase que eu gosto muito do Henry Ford, que fala que unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, mas trabalhar em conjunto é que é uma vitória real. Esse é o nosso conceito de parceria. E eu me coloco à disposição para que vocês possam fazer algum tipo de indagação.